Eu me chamo Roque e vamos falar de constelação familiar. Hoje mais um mitos e verdades sobre a constelação familiar e a de hoje é patriarcal. A constelação familiar é patriarcal ou, como eu já li algumas vezes, a constelação familiar é machista? Isso é mito. E eu vou começar com uma frase que Bert Hellinger, o criador das constelações, disse para um homem numa constelação. Ele disse a seguinte frase: a única finalidade do masculino é servir o feminino. Pronto, né? Acho que não preciso mais falar nada, né? Essa frase já diz muita coisa. Claro que Bert sempre diz para tomarmos cuidado com essas frases prontas, que cada situação é uma situação, cada sistema vai ser desenhado e vai ser guiado conforme aquele sistema necessita, precisa. Lembra, né? Se você viu o vídeo anterior, constelação é empírico. Então você vai experimentar aquilo e observar os seus efeitos. Funciona? Ótimo. Não funciona? Tem que testar alguma outra coisa. Mas Bert Hellinger sempre colocou, e vimos isso dentro das constelações, que homem e mulher eles chegam iguais numa relação e eles têm o mesmo valor. O que tem de diferença é que homem é diferente de mulher. E dentro de um sistema, dentro de um sistema familiar, a família funciona como uma empresa. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, eu aqui sou constelador ou fisioterapeuta, tem uma outra fisioterapeuta, tem a secretária, tem a faxineira. Então, cada pessoa dentro daquele sistema tem uma função. Então, quando vai para dentro da família, também cada pessoa tem uma função. E por termos características diferentes, biologias diferentes, como por exemplo, numa geração de filho, o homem não tem útero. Então, a mulher que vai gerar aquela criança por 9 meses. É o corpo feminino que vai amamentar, por exemplo, aquela criança. Com o avanço de muita tecnologia, com mudanças sociais, isso vem acarretando em mudanças de comportamentos. A facilidade, por exemplo, você poder trabalhar dentro de casa, esse avanço todo fazendo com que as mulheres necessitassem ir também para o campo de trabalho, para o mercado, gerou algumas mudanças. Porém, a gente observa ainda assim que existem diferentes funções do homem dentro de uma família, da mulher dentro de uma família. Então, o passo importante é que cada um chega junto ali. São iguais, têm o mesmo valor, porém funções diferentes. Então, dentro de uma empresa, você vai ter a necessidade, toda empresa tem um líder, tem um chefe, tem um diretor, tem um gerente. Assim, dentro da família, o sistema familiar vai precisar de um líder. Você pode observar que em muitas famílias, com a constelação, essa liderança foi mais natural para o homem. Mas você pode encontrar famílias onde a liderança é exercida pela mulher. Lembra, né? Se você viu o vídeo anterior sobre sistema cartesiano, fenomenologia, né? A constelação não é científica mesmo. A constelação ela é empírica. Então você vai buscar aquilo ali, experimentar e olhar os efeitos. Então Bert viu que em muitas situações, como ele também diz para uma mulher, que a mulher tem que seguir o homem, como que a liderança naquele sistema daquela mulher, a solução para aquele problema dela, como vai ser para muitas, é a função de liderança do homem. É mais ou menos como assim, imagina que eu estou dirigindo um carro, então você tem 4, 5 pessoas dentro do carro. Alguma vida daquelas é mais importante do que a outra vida? Não. O cara que está dirigindo o carro, a vida dele tem mais valor do que o do passageiro? Não. O valor daquelas vidas são iguais, tem o mesmo valor. Qual é a diferença? É que existe uma função exercida por aquele sujeito, ele está guiando o carro. Então ele não é maior, não é mais importante, não tem mais valor do que o outro mais do que ele. Mas existem funções diferentes. Então o que a gente tem que olhar é se não está tendo
desordens nas funções, se não está tendo choques nas funções e não se colocar acima ou abaixo. Só pela frase do início, vou falar ela de novo, a única finalidade do masculino é servir ao feminino. Já vimos por aí quão poderosa é a harmonia que fica quando as pessoas estão, cada um exercendo a função que aquele sistema precisa, o que aquele sistema pede. Então, se cada um está desempenhando a sua função e está em harmonia com ela, flui melhor. Esse assunto de relacionamento de casal, que geralmente é nesse ponto onde fica essas confusões de ser patriarcal ou não ser, ou matriarcal. Não, em nenhum momento a gente observa Bert Hellinger ou as constelações, em nenhum momento, se você for ler, né, toda a literatura que tem dele, se você ainda for ver vídeos das atuações de Bert Hellinger, você vai ver que não tem sobressair ou querer botar alguém acima de outro. No entanto, sim, ele menciona que a função de liderança, normalmente, ela é mais leve e harmônica quando desempenhada pelo homem. Mas veja, é a liderança daquele sistema da família. E ainda assim, cada sistema, cada casal, cada família vai ter que ver, né? Lembra, empírico, você vai ver, perceber, colocar em prática e observar os efeitos. Se numa determinada família a solução é a liderança ser exercida pela mulher, vai ser nessa função, ela estando e desempenhando e o homem desempenhando alguma outra função, que vai gerar a harmonia e o crescimento daquele sistema familiar. No entanto, a gente tem que olhar para aquilo. Se daqui 100 anos, 200, 300 anos, isso vai mudar, com toda essa mudança de tecnologia, com toda essa mudança social, de comportamento que está vindo, a gente não sabe. Mas saberemos daqui 100, 200, 300 anos. Então, sempre quando for olhar para um problema, você tem que olhar diante daquele sistema, o que aquele sistema pede, né? A constelação, eu disse uma frase ainda então, mas essa frase ela foi para aquele sistema e funcionou para muitos sistemas, mas não significa que é 100%. Precisa tomar cuidado com frases prontas e às vezes não é o que aquela família, o que aquela pessoa está precisando. Então a gente tem que olhar para cada indivíduo, para cada sistema, para saber o que está acontecendo ali, que pede a solução, por que está algo em desarmonia. Ficamos de mito, constelação ela não é patriarcal, né? Homem e mulher são iguais, têm o mesmo valor, porém funções diferentes. O que a gente tem que analisar é, se está acontecendo alguma coisa em desordem, temos que olhar, cada um está desempenhando a função que realmente aquele sistema pede, porque se eu me intrometer a desempenhar uma função que não é minha, vai dar problema. Mesmo que eu queira, não importa nesse ponto eu querer fazer aquilo, se não faz parte da função, vai dar problema. E é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, o assunto relacionamento de casal seria uma outra situação, onde a gente abriria mais amplamente o assunto e teria muita coisa para falar. Mas hoje vamos ficar só com essa questão do patriarcal. Se você tiver alguma dúvida, mande a sua pergunta. Até a próxima.